Você pode até perguntar, professor, então como eu sei, como eu acesso esses conectivos? Eu gostaria de conhecê-los mais para usar no meu texto. Aqui no Monográficos a gente tem muita informação, a gente não apresenta informação pela metade. Então aqui no nosso TCC-UI, que é a nossa base de consulta para os alunos, você pode digitar o nome Conectivos e você vai encontrar, olha só. Analisando o seu trabalho como um todo, né, fazendo assim um apanhado geral, olha, eu vejo que você está indo muito bem, né? Você segue aí o que o assistente de blocos, né, segue aqui, né, o que o assistente de blocos ele sugere para você escrever. As regras, você tem contemplado elas na maioria dos blocos aqui. Agora, o que eu observei, assim, que se repete em vários parágrafos, em vários capítulos aqui do seu trabalho, é a escrita mesmo. Por exemplo, né? O que é que eu observo na sua escrita? Você tem escrito parágrafos muito longos. Olha só, este parágrafo aqui, ele tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas. Ele está, assim, um parágrafo longo demais. A gente aconselha que os parágrafos eles tenham aí, no máximo, 8 linhas. Isso como uma boa prática de escrita. Quando a quantidade de linhas, ela extrapola muito mais que 8, isso acaba comprometendo a fluidez textual. A gente começa a ler o parágrafo e acaba cansando mesmo na leitura. Às vezes, quando o parágrafo é muito longo, acredite, o leitor ele termina de ler e ele pode até se perder na ideia do início ali da ideia que foi mencionada no parágrafo, de tão longo que ele é. Então, para que isso não ocorra, para que a leitura não seja cansativa, seja dinâmica, a gente aconselha que os parágrafos tenham essa média, né, que o escritor tente manter, né, o pesquisador tente fazer parágrafos com essa média. Como passou um pouquinho aqui, fique atenta a isso. Então, isso para os próximos, quando você for escrever. O que é que pode ser feito nesses que você já fez dessa forma? Você vai reler o parágrafo e procurar aqui um momento em que você possa separar o parágrafo. Você vai transformar esse parágrafo em 2. Claro, você vai reler para você procurar um bom momento para fazer essa separação. Por quê? Porque você tem que realmente observar aqui um momento que dê para fazer essa quebra de parágrafo, que não fique algo assim, uma quebra brusca, uma quebra sem sentido. E você também pode fazer uso de conectivos textuais, tá? De conjunções, conectivos, termos de retomada, para você fazer essa separação e o seu texto ficar coeso. Vou te mostrar isso na prática. Aqui você diz, olha, pode-se dizer que, conforme mencionado pelo autor Sabre, eu não sei como se pronuncia, Fold Sabre, enfim, o que é que você precisa alinhar aqui? Aqui, pode-se dizer que, conforme mencionado pelo autor tal, nesse sentido, fica claro, eu penso que esse termo aqui você pode remover, porque não ficou muito legal. Pode-se dizer que, conforme mencionado pelo autor tal, a taxa de transferência, né, neste contexto, fica claro que eu penso que não ficou legal a forma como foi a escrita foi feita. Pode-se dizer que, conforme mencionado pelo autor, fica claro que a taxa talvez, aí sim, mas aí nesse contexto eu não vejo que ficou interessante. E assim, o ponto final aqui também prejudicou a frase, né? Pode-se dizer que, conforme mencionado pelo autor, ponto, né? Não ficou legal. Aqui você poderia retirar o ponto final, retirar o termo neste contexto. Pode-se dizer que, conforme mencionado pelo autor, fica claro que a taxa de transferência de dados fornecida pela rede 5G, possibilidade de dados fornecida pela rede 5G, permite uma possibilidade maior, né? Aí, veja, tem que organizar o texto, porque realmente precisa ajustar a escrita. Então, transferência de dados fornecida pela rede 5G possibilita uma maior automação nos negócios e indústria, né? Precisa arrumar o texto. O mais preocupante, contudo, é constatar que a implementação suscitou controvérsias tanto a respeito da sua segurança e sua ligação aos fornecedores e também aos possíveis problemas
com desinformação em saúde. Aí, aqui eu penso que seria um bom momento para você fazer essa quebra. Por quê? Porque aí aqui você diz, não é exagero afirmar que banda 5 será implementada nos Estados Unidos aí você vai discutindo o texto. Então, aqui, como você continua falando sobre o assunto, você pode até usar um conectivo de retomada, de continuidade. Você pode colocar o nesse sentido, né? Nesse sentido, aí você usa esse conectivo, né? Esse termo de retomada, esse termo de continuidade da ideia. Nesse sentido, não é exagero afirmar que a banda 5 será implementada nos Estados Unidos pela Verizon e trará transformações significativas. E é importante que precauções sejam levantadas para possíveis falhas e incongruências no futuro. Então, aí você vai escrevendo. Então, ficaria legal assim, porque você iria separar, tem o termo de continuidade da ideia, de retomada, né? Nesse sentido, como se você continuasse falando. E aqui no finalzinho da sua citação, percebi que você começa aqui uma frase assim: preocupa o fato de que a toda aplicação dessa tecnologia, assim, preocupa o fato de que toda a aplicação, acho que não tem esse A, né? Então tem muitas questões para corrigir no seu texto. O fato de que toda a aplicação dessa tecnologia possa ser atrasada, devido às suas origens e possibilidades, como também pela crescente desinformação propagada sem regulamentação nas redes. Aí aqui eu penso que você poderia finalizar, porque olha, essa frase ela já está um pouco longa. Como a gente aconselha que os parágrafos tenham no máximo 8 linhas, a gente também aconselha que as frases tenham no máximo 3 linhas. Isso também para não comprometer a fluidez textual. Então, eu penso que como aqui já tem, né, quase 3, você poderia fechar aqui com um ponto final e colocaria a citação dessa forma, né, encerrando o parágrafo. Em regulamentação nas redes. A gama de 5G é determinada por vários, e aí ficaria muito bom o seu texto dessa forma. Então, é uma orientação para que você faça isso nos outros parágrafos, tem esse olhar e corrija. Quando você tiver parágrafos longos demais, com mais de 8 linhas, frases longas demais, com mais de 3 linhas, e esses conectivos você pode usar, né, claro, com moderação, quando couber. Cada conectivo tem uma função, cada conectivo tem um sentido, então você vai utilizar o conectivo quando couber, né? Como eu falei, esse conectivo é um conectivo de continuidade, termo de retomada, para você continuar a ideia, porque veja, nesse sentido, é como se você estivesse continuando a ideia, né? Apresentando nesse sentido, nesse contexto aqui, não é exagero afirmar isso, né? Então, faz sentido usar nesse contexto. Nesse sentido, são termos que aqui caberiam, são termos, né, que caberiam muito bem aqui, tá? Uma dica legal de outros termos e outras conjunções, outros termos de retomada, de outros termos conectivos que você pode usar para fazer esse trabalho de coesão no seu texto, eles estão aqui, olha só. Antes de mostrar onde localizar os conectivos, lembre-se de quando você fizer edições no seu texto, você salvar a edição para manter salvo aqui no assistente, né, no Monographs, o que você acabou de ajustar. Então, é importante. Então, você pode até perguntar, professor, então, como eu sei, como eu acesso esses conectivos? Eu gostaria de conhecê-los mais para usar no meu texto. Aqui no Monographs, a gente tem muita informação, a gente não apresenta informação pela metade. Então, aqui no nosso TCC Wiki, a nossa base de consulta para os alunos, você pode digitar o nome conectivos, e você vai encontrar, olha só, digitei, clica na lupinha para pesquisar, vai abrir aqui na nossa base de buscas, o nosso TCC Wiki, você já tem aqui logo de cara esse artigo, como usar recursos linguísticos e conectivos para coesão textual. Você vai clicar nesse link e vai ter acesso aí à explicação, olha só, várias conjunções para você utilizar no seu texto, explicação de como usar essas conjunções, exemplos, né, contextos mesmo, mostrando como você pode usá-las, locuções adverbiais. Aqui mais abaixo temos uma lista, olha só, com conjunções adversativas para você usar no seu texto, muita informação legal, locuções adverbiais, são termos, né, conectivos que você pode usar assim no seu texto e vai depender de cada momento ali, de cada ideia que você esteja apresentando. São recursos linguísticos, né, conectivos que vão ajudar você a garantir essa coesão e que é muito importante no seu texto, vai enriquecer sua escrita, vai deixar sua escrita com
um aspecto profissional, né? Uma escrita a nível de escrita científica, né? Seu texto a nível mesmo de escrita científica, o que é muito bom, os orientadores prezam muito. Então essa é a dica, aplique essas orientações nos blocos, avalie, olhe se você está fazendo parágrafos longos, para você fazer essa quebra, essa separação, você mesmo vai ter autonomia para corrigir seu texto, tá bom? Até a próxima aula, bons estudos!